Dois tempos muito distintos, né? O primeiro tempo do Vila bem abaixo da expectativa e no segundo tempo melhorou, acabou deixando a vitória escapar no finalzinho. Qual a avaliação que você faz do jogo? A nossa ideia era fazer um jogo com um pouco mais de controle, com um pouco mais de posse de bola, principalmente no primeiro tempo. Erramos muito, não criamos tantas oportunidades de gol, mas as melhores, apesar do 1-0, foram da nossa equipe. Tomamos um gol no escanteio, a equipe deles muito mais alta que a nossa, um time porte físico muito bom. No escanteio não fomos felizes ali na marcação, acabou saindo o gol. A segunda etapa partimos por uma estratégia bem ousada, mas era o que tínhamos que fazer mesmo. Optamos por ficar apenas com um volante. Lançamos os meninos mais rápidos ali na frente e conseguimos a virada. Duas belas jogadas, tanto o lance do escanteio quanto o lance do segundo gol. Tivemos a oportunidade de fazer o terceiro gol e eu acho que é aí que nós perdemos o jogo, porque no 2-1, se faz o terceiro, a chance do adversário reagir seria mínima. Mas também fomos imaturos no lance do gol, porque demos as costas para a cobrança de falta. A cobrança foi feita rapidamente e eles conseguiram fazer o gol e fechamos o jogo com 2-2. Agora, uma partida com muitas alterações ao time que vinha jogando, né, professor? O Pinguim, por exemplo, não figurava nem entre os relacionados, hoje entrou no segundo tempo. Assim como aconteceu também com o Vitinho, outras peças, outros jogadores. Até que ponto esse tanto de alteração, esse tanto de mexida pode ter atrapalhado o rendimento dos jogadores no primeiro tempo, né? Os jogadores que não estão acostumados a jogar juntos, e também como que foi a conversa no vestiário para conseguir mudar isso, já que o segundo tempo foi melhor? Não, as mudanças estavam totalmente previstas, haja vista que, como o nosso ataque não tinha feito nenhum gol, tinha que mexer na frente. Então optamos ali pelo Thiarinha e pelo Zé Eduardo, que inclusive eu achei que fez uma boa partida, sentiu desgaste no segundo tempo, mas fez um bom primeiro tempo, quase ia fazendo um gol ali maravilhoso no primeiro tempo, fez o segundo gol. E também defensivamente, em todos os jogos nós tomamos gols, então nós entendíamos que precisávamos mexer. Os jogadores que não estavam atuando, que entraram nessa partida, são jogadores que fisicamente entraram no ritmo melhor, caso de Pinguim, caso de Wellington, zagueiro, que na pré-temporada se lesionou. Enfim, a gente procura trabalhar com todos as mesmas situações de jogo, então acho que a falta de conjunto não foi um fator determinante para que a gente não conseguisse a vitória, não. No final, achei que faltou um pouquinho de atenção ali, talvez a gente segurava ali aquela falta, começamos a fazer muita falta também, o time deles muito alto. Quando eu entrei com o Paulinho e com o Pinguim, sabia que em relação à estatura, em relação à bola aérea, seria um jogo mais complicado para nós. A ideia era não fazermos tantas faltas laterais, darmos tantos escanteios para o adversário, mas infelizmente aconteceu por um ou outro erro da nossa parte e infelizmente a vitória não veio. A situação do Leandro Cearense, jogador que foi titular nas outras partidas, né? E hoje ele não ficou nem no banco de reserva. Tem algum problema, um porte físico, alguma coisa, ou não? Foi uma opção técnica mesmo? Não, problema nenhum. O Leandro, um menino muito dedicado, começou a pré-temporada com a gente desde o início, fez 3 jogos seguidos. Eu até falei, Leandro, você não está saindo do jogo de hoje pela questão do pênalti, de maneira alguma faria isso com você, acho que seria um crime da minha parte tirar o jogador porque ele perdeu um pênalti, até mesmo porque ele foi um dos mais importantes em algumas situações do jogo. O desgaste foi muito pesado, o Bruno Nunes não estava no bid nos outros jogos, então a expectativa é que ele pudesse figurar no bid para fazer parte do elenco. Nós temos 3 centroavantes, né? Então a opção hoje foi o Zé, que era um jogador mais dinâmico, de mais movimentação, e com a possibilidade de ficar com o Bruno, que era um jogador mais alto no banco, para, quem sabe, entrar na segunda etapa. Mas acabou que as necessidades foram outras, né? Nós não esperávamos voltar para o intervalo perdendo o jogo, e o Juan Teles pediu a substituição, que estava muito desgastado, assim como outros precisavam sair também. Mas foram até o final aí na raça para que a gente conseguisse levar a partida até o final. As entradas foram boas, né? Tanto o Paulinho quanto o Pinguim entraram bem. São jogadores da região, da cidade, então a estratégia, além de colocar velocidade em campo, era utilizar jogadores que a gente sabia que, nesse caso, a gente precisava que a torcida estivesse do nosso lado.
Então, com a presença do torcedor, que foi em bom número aqui, a gente esperava que se voltássemos para o segundo tempo com a mesma equipe ou com jogadores que talvez não tivessem essa identidade com o clube, a torcida já ia pegar no pé dos atletas rápido e ia trazer uma falta de confiança para eles, que era tudo que a gente precisava para voltar para o segundo tempo. Então, deu certo a estratégia, só que no final, um lance de extrema desatenção da nossa parte, uma falta lateral, faltou um pouco mais de maturidade, talvez, de ficar aí na bola, o outro que estava um pouco mais atrás, não deixar a cobrança ser rápida, e infelizmente cobraram e deram sequência no lance. A gente sabia que ia ser um sufoco até o final, mas deu no que deu aí, infelizmente não saímos com a vitória. Quarta-feira, o América, o time precisa vencer dentro de casa. Paulinho e o Pinguim se credenciam a ser titulares no próximo confronto? Eu tenho mexido bastante, né, em função de desgaste. Para esse jogo contra o América, por exemplo, nós temos várias ausências dos jogadores que não estavam inscritos na partida contra o América, eles não podem jogar. O jogo, como é um jogo adiado, eu preciso colocar em campo os atletas que estavam inscritos na data do jogo do América. Pelo menos foi isso que foi me passado. Então, assim, qualquer atleta que naquela data não estava entre os relacionados, estava no bid da CBF, nós não podemos colocar em campo. Então vamos ter que mexer novamente em grande escala para colocar 11 em campo na quarta-feira. Queria que você comentasse também, Emerson, a dupla de zaga, né? Dessa vez com Rodolfo Moll e o Wellington. Passou mais... Você sentiu que o sistema defensivo do Vila Nova estava mais seguro na partida? Na verdade, o Wellington era um jogador que eu apostava já desde o começo da temporada, né? É um jogador mais técnico, o Rodolfo um jogador mais viril, mais forte. Chega o casamento dos dois. Foi bom, eles foram relativamente bem no jogo, eu achei. Como eu te falei que o Wellington tinha machucado anteriormente, a gente demorou a recuperar ele para que ele estivesse em boa condição. Entrou o Macedo nos outros 3 partidos e hoje o Wellington entrou e acredito que a minha zaga titular será os 2 que atuaram hoje. Já é o 4º jogo, né? E o Vila 3 derrotas e 1 empate. Eu não posso deixar de perguntar isso. O cargo, a sua posição, você está seguro? Você se sente seguro na condição de treinador do Vila Nova hoje? Na verdade, todo treinador de futebol ele é um treinador que está de passagem no clube, né? A gente sabe que nós dependemos de resultado, não de trabalho, né? Se todas as equipes fossem avaliar trabalho, eu acho que os treinadores ficariam muito mais tempo no cargo, né? Mas, infelizmente, o que é avaliado, nós temos que entender, e eu já passei por situações, como eu já falei, de perder e ser demitido, não vai ser qualquer coisa negativa que aconteceu hoje. Nós entendemos que faz parte do futebol. A diretoria tem total poder de escolha, entender e enxergar, né, da melhor maneira como eles quiserem, mas eu jamais jogo a toalha. Se a gente tivesse perdido o jogo hoje, eu estaria aqui amanhã para dar o treino da mesma forma, porque seria muito injusto da minha parte. Eu não sou uma pessoa covarde, então eu encaro todos os desafios. Eu tive proposta, inclusive, quando já estava aqui para sair do Vila, mas o que eu passei para o outro clube foi que eu jamais poderia faltar com a ética, com o profissionalismo, de largar o Vila na véspera de uma estreia do campeonato. Foi um dia antes da gente viajar para patrocínio, por mais que eu tivesse a plena convicção que seria algo mais estável, algo mais seguro e financeiramente até um pouco melhor, mas compromisso é compromisso. Eu aceitei o desafio do Vila e estou aberto aí para qualquer decisão que a diretoria tome.